E hoje nós voltamos com mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a biblioteca Pandas, né? Pandas 1, porque essa será uma aula 1 de outras, né? Pode vir a 2, a 3, eu não sei quantas, mas nós vamos falar sobre essa biblioteca do Python, ok? Deixa eu só sair dessa tela aqui. Deixa eu ativar aqui minha câmera. Tudo jóia, pessoal? Vamos para mais essa aula, né? Pessoal, só falar um pouquinho aqui sobre o Pandas. Pandas é uma biblioteca do Python, né? E ela é uma ferramenta muito importante, né, para quem deseja trabalhar com análise de dados, né? Porque com ela a gente consegue ler tabelas, né? Ler tabelas de banco de dados, né? Qualquer tipo de tabela e a gente trabalhar com ela, né? E não só tabelas, né? Pode trabalhar também com vários formatos, tanto CSV, como o próprio Excel, tabelas do Excel, com JSON, requisições JSON, a gente receber esse pacote, né? Destrinchar, talvez até transformar numa tabela e trabalhar com ela, com SQL, com HTML, e SQL também muito interessante, porque eu tenho aqui no canal do YouTube um vídeo falando de como conectar o Jupyter Notebook, né, onde a gente vai escrever nosso código, tá bom? Quem não tem o Jupyter, dá uma olhadinha, tem muito tutorial aí na internet de como instalar o Jupyter, né? E aqui é onde nós vamos escrever todo o nosso código, né? Fazer toda a nossa análise, tá bom? E como eu ia dizendo, eu tenho um vídeo no YouTube ensinando como conectar o Jupyter ao banco de dados SQL. Então, a gente fazendo essa conexão, através de outra biblioteca chamada PyODBC, a gente pode extrair dados desses bancos de dados, né? Trazer aqui para o Jupyter e aqui a gente realizar a nossa análise, tá bom? Quem tiver curiosidade, quem quiser fazer essa linkagem aí, dá uma olhadinha nesse vídeo também que tem lá falando sobre Pandas, sobre Jupyter Notebook e SQL, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Como eu disse, né, o Pandas, você consegue ler vários tipos de arquivos, né, de tabelas, CSV, Excel, JSON, SQL, HTML, enfim. E nessa aula a gente vai apresentar desde o básico, né, para quem não conhece, está conhecendo, e a gente vai avançando. Também vou trazer muita coisa aqui interessante para quem já conhece, talvez não conheça uma ferramenta em si ou outra, né, então a gente vai desde o básico e vamos chegar a ferramentas mais complexas. Tá bom? Então eu tenho aqui 21 tópicos diferentes, 21 ferramentas do Pandas, né, para a gente estudar. E eu trouxe aqui, pessoal, a minha tela está dividida aqui no Jupyter, aqui eu vou escrever o código, e eu tenho também aqui o Medium, né? Esse Medium foi um material que eu preparei, também vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. É um material que eu preparei e com base nele a gente vai ver essa aula de hoje. Então aqui eu falo sobre várias ferramentas do Pandas e eu vou exemplificando aqui para vocês junto com o Jupyter Notebook, tá bom? Então esse material também serve, pessoal, com uma consulta rápida, né? Guarda o link, porque às vezes a gente lá na frente a gente esquece, né, a sintaxe de um comando. Então isso aqui está bem explicadinho, né? Tem a sintaxe de tudo que eu vou ensinar hoje. Às vezes a gente esquece, dá uma olhadinha, né? Faz uma consulta rápida aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar do começo, né? Primeiro a gente tem que importar o Pandas, né? Se você tiver já o Pandas instalado. Se não tiver, então, pessoal, tem aqui, ó, eu deixei aqui no material, para você baixar, basta digitar esse comando aqui, pip install pandas, ok? Então ele vai instalar, e depois de instalado, a gente roda esse comandinho aqui, import pandas ASPD, para a gente importar essa biblioteca, para a gente poder trabalhar com ela, tá bom? Quando eu faço aqui, que eu só exemplificar, né, falar um pouquinho sobre isso aqui, ó, quando a gente faz import pandas, beleza, se a gente fizer só import pandas, então quando a gente for referenciá-lo, chamá-lo, a gente vai ter que digitar pandas completo, né? Mas se a gente fizer ESPD, então a gente não precisa agora digitar pandas completo, basta digitar o PD que ele vai entender que a gente está tratando do pandas, tá bom? É só um meio de economizar em código, tá bom? Para a gente não ter que digitar o pandas por extenso.
Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, vamos importar. Então eu vou rodar aqui esse comando. E para a gente trabalhar, lógico, com alguma tabela, a gente tem que ter essa tabela e tem que trazer ela para cá, né? Tem que importar ela aqui também para o Jupyter Notebook, tá bom? Então como é que a gente faz? Como é que a gente, com Pandas, a gente faz uma leitura de um arquivo, né? Com esse comando aqui, ó, pd.read e a extensão do arquivo que você quer importar. No meu caso aqui, eu estou importando uma tabela que eu tenho aqui, que é iris.csv. Então, o .csv é o formato do meu arquivo. Então, por isso que eu fiz um pd_read csv. Mas poderia também ser um arquivo do Excel. Se você tem lá uma planilha do Excel e quiser importar de Pandas, aí você vai fazer um pd_read underline Excel. E na descrição, né, na descrição do seu arquivo vai estar o nome do arquivo e .xls, por exemplo. Ok? Aí isso serve para qualquer tipo de arquivo, né? Excel, se for JSON também tem um formato, SQL, etc. Mas vamos lá, então eu fiz um pd_read underline csv e iris.csv é o nome do meu arquivo e a extensão dele. Então vou importar para o Jupyter essa tabela. Porém tem um detalhe aqui, pessoal. Esse arquivo, iris.csv, ele está na mesma pasta deste notebook aqui, né? Onde eu criei este notebook. Então eu não preciso passar o caminho completo. Basta dizer o nome do arquivo, porque então a gente subentende que está na mesma pasta. Mas se seu arquivo estiver em outra pasta, né, aí do seu computador, então você tem que passar aqui o caminho completo, tá bom? Então, se estiver dentro de uma pasta C, do desktop, então você tem que copiar lá o caminho, colar aqui, lógico, dizendo também o nome do arquivo e o formato, tá bom? Para poder fazer a leitura dentro de outras pastas. E esse R aqui, pessoal, na frente, ó, a gente deve usar quando a gente colocar aqui um caminho. É só para dizer que ali dentro a gente tem, dentro daquele caminho, a gente tem caracteres especiais. É só informando isso para o Pandas, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer uma leitura, vamos fazer a leitura dessa tabela. Então eu já executei aqui o comando, vamos rodar. Está aqui minha tabela. Como eu disse, essa tabela é a tabela iris.csv. Eu vou deixar ela disponibilizada no meu GitHub. E ela também é uma tabela pública, tá certo, pessoal? Você encontra ela facilmente aí na internet. E o que é que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou fazendo uma leitura e atribuindo essa tabela à minha variável df. Tá bom? Então daqui para frente sempre eu vou trabalhar com df. Chamei df de data frame, né? Isso aqui nada mais do que uma variável que eu coloquei dentro dessa variável a minha tabelinha. Tá bom? Então agora sempre que eu quiser observar essa tabela, eu venho aqui e basta digitar agora df executar, ele mostra a tabela para mim. Tá bom? Deixa eu apagar aqui. Então, é o seguinte, aqui feita a leitura, conseguimos ler nosso primeiro arquivo e com base nessa tabela, nós vamos fazer os nossos exercícios, vou ensinar aqui vários comandos, tá bom, do Pandas. Mas eu vou usar também essa outra tabelinha aqui chamada idades.csv, tá bom? Só que eu, propositalmente, eu induzi aqui a um erro, quer dizer, se eu rodar vai dar um erro, que eu quero mostrar para vocês o porquê deste erro, que é o seguinte, quando a gente vai importar, na verdade, quando a gente salva uma tabela, ou essa tabela está salva em algum canto, ela está salvo codificada em algum formato, né? Então existem vários formatos possíveis que eu deixei aqui também no mídia. Pode ser o Late One, pode ser o ISO 8859 -1, o TF-8, o ENSI, pode ser qualquer um desses formatos, e tem outros formatos mais, eu deixei aqui os básicos, tá bom? Então a gente tem que informar aqui, por exemplo, nesse primeiro aqui não teve problema, ele conseguiu fazer a leitura e não deu erro, mas aqui deu um erro, né? Então eu tenho que informar qual a codificação, ou encoding, aqui ó, que está aquela minha tabela, né? No caso, eu coloquei aqui o TF8, eu testei aqui o TF8, né? E não deu certo, deu erro. E também existe o separador. Eu tenho que informar o separador. O que é o separador? É simplesmente o que é que está separando ali naquela tabela, está separando os textos. Um texto de outro, de outra variável. Né? Aqui, no caso, eu disse que estava separando por ponto e vírgula, mas poderia ser por vírgula,
poderia ser por traço, alguma coisa estaria ali separando, né, os meus dados. Ah, Daniel, mas e aí? Eu não sei qual o TF, qual o encoding, também não sei qual o separador. Então eu vou dar uma dica bem interessante aqui. Se você não sabe, né, você pode ir lá na pasta onde está aquele arquivo e abrir o arquivo pelo bloco de notas. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu abri esse arquivo em DADES pelo meu bloco de notas. Então o bloco de notas já me mostra tudo que eu preciso para fazer a leitura daquele arquivo. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o nome do arquivo, idades.csv. Então, beleza, eu coloquei aqui, ó, idades.csv, é o nome do meu arquivo. E qual o encoding, né? A gente descobre aqui também, ó, tá vendo aqui embaixo, ó, em si. Então, o meu encoding é esse. Se fosse o TF8, ele ia mostrar aqui, o TF8. Então, basta eu vir aqui e dizer para ele, ó, o meu arquivo, o encode dele é o ENSI. Beleza? E qual o separador? Aqui também tem, ó. Tá vendo aqui que o nome está separado de idade por ponto e vírgula? Daniel separado por ponto e vírgula também, tudo separado aqui por ponto e vírgula. Então o separador aqui é ponto e vírgula. Então, olhando lá o bloco de notas, né, eu consegui todas as informações que eu precisava para abrir esse arquivo. Agora que eu corrigi aqui, vamos executar, e agora vai dar certo aqui, ó. Abriu a minha tabela, tá bom? Então, vamos começar realmente a aula agora e nós vamos trabalhar com essas duas tabelinhas, tá bom? Eu já trouxe ela aqui para o Jupyter Notebook. A partir desse momento, agora eu posso começar a observar o que é que tem nessa tabela, né? Fazer minhas análises. Que data science, pessoal? Data science não, análise de dados e data science também. O objetivo é o quê? É a gente extrair insights, né? Extrair informações, lidar com tabelas, né? Hoje as empresas, a questão de análise de dados é uma coisa recente, né? Uma coisa nova. As empresas antigamente tinham dados lá, salvos e guardados, mas não sabiam o que fazer com esses dados. Então aí foi que surgiu análise de dados, a ciência de dados em si, né? O pessoal começou a trazer essa tabela, começou a estudá-las, a ver o que é que poderia tirar dali de dentro para melhoria, né, das empresas, né, fazer análise de negócios, responder perguntas de negócios através dessas tabelas. Né? Então elas são importantes. Só que aqui a gente está lidando com duas tabelas só pequenas. Né? Se eu olhar aqui, ó, essa minha tabela ela tem 150 linhas e 5 colunas. Então é uma tabela pequena. Mas a gente tem que imaginar que nas empresas a gente tem tabelas gigantescas, tabelas com milhares de linhas, algumas centenas de colunas, né? São coisas enormes. Então não são coisas fáceis de avaliar no olho, né? Pegar uma tabela com milhares de linhas e no olho a gente identificar as coisas. Então, para isso que surgiu a análise de dados, né? E nós temos aqui, por exemplo, o Jupyter Notebook, que a gente pode fazer essa análise de tabelas e com alguns comandos eles nos mostram, me dão uma visão mais ampliada sobre tudo o que está acontecendo dentro daquela tabela. Aí depois vem tratamento dos dados, né? E muita coisa que envolve análise de dados. Tá bom? Então vamos lá. Já que a gente já fez a leitura, nós já temos as duas tabelas, vamos analisar essa tabela que eu chamei aqui DF, né? Essa tabela aqui de íris. Essa outra aqui de baixo eu chamei de DFI, que é Data Frame de dados, né? Mas não vamos mexer com ela agora, tá bom? Vamos só dar uma olhadinha nessa DF. Então, pessoal, o primeiro comandinho aqui que eu vou mostrar para vocês, para a gente já começar a ter informações sobre essa tabela, é esse aqui, ó, DF-Info. Então, se eu vim aqui e disser, ó, eu quero, nessa tabela ali DF, eu quero ver as informações dela. Então, eu faço um DF-Info, rodo esse comando. Opa, DF-Info. Eu botei o R aqui. DF-Info. Então ele já traz aqui um pequeno relatório sobre essa tabela. Então vamos entender esse relatório aqui. Ele mostrou para a gente aqui, ó, cada coluna desta tabela, tá vendo? Ó, o nome de cada coluna. Eu tenho aqui 5 colunas, né? Que está dizendo 4, mas porque inicia em 0. O que é que tem mais aqui nesse relatório? Tem a quantidade de valores não nulos, ok? Ou missing values, que a gente chama, né? E tem a contagem, ó, não nulo
count. Então é o seguinte, ele está dizendo aqui, ó, que nesta coluna eu tenho 148 valores não nulos, ou seja, eu tenho linhas com informações ali dentro. Mas se a minha tabela tem 150 linhas e só tem 148 não nulas, então significa o quê? Que eu tenho duas linhas que estão com valores nulos ali dentro, né? Ou seja, estão sem valores ali dentro. Tá bom? Então eu já consegui enxergar. Essas outras colunas não, estão todas completas, 150, 150, ok? E também, pessoal, tem uma informação aqui chamada the type. O que significa isso? É o tipo de dados que está ali dentro daquela coluna. Isso aqui já é uma coisa muito importante, né, para quem vai fazer análise de dados. É saber que tipos de dados estão ali em cada coluna de uma tabela. Por que isso é importante? Vamos começar a entender agora. Ele está dizendo aqui que na primeira coluna aqui, sepal length, eu tenho aqui, ó, tipos de dado float e 64. Na verdade, em todas tem float e 64, né? Só na última que tem na coluna class, eu tenho tipo objeto, tá bom? Então vamos avaliar aqui. Ó, todas eu tenho float 64. Sim, é texto, né? Ou é numérico. E não é inteiro, né? Não são valores inteiros, são valores float. Beleza, está correto. Esse NaN aqui, ou não, significa not a number, né? Não existe número ali dentro, tá bom? São aquelas missing values ou aqueles valores, aquelas linhas que não contêm valores, que eu falei para vocês agora. E ele está dizendo que na coluna de class, ele tem do tipo objeto, né? Que na verdade é texto. Ele tem um objeto aqui de texto, né? Um string. Então está correto. Agora, qual a importância disso? Vamos supor que eu quisesse somar aqui o valor desta coluna 1.4 mais 0.2. Eu quero somar. Só que eu percebi, quando eu comecei a avaliar aqui a minha tabela, que esse aqui estava como float, beleza, é numérico, mas esse aqui estava como string, estava como objeto também. Então, como é que eu vou somar um número com um string, um texto? Então, não posso, né? Não tem como matematicamente eu fazer isso. Então, eu já observaria, só usando aqui o definfo, que eu tenho que fazer alguma conversão naquela coluna. Então, eu tenho que transformar aquele texto 0.2 em um valor numérico para poder fazer essa soma. Tá entendendo? Então, só com esse comando a gente já começou a observar coisas importantes para análise de dados. Né? Eu observei aqui que eu tenho que fazer conversão. Então, primeira coisa que a gente faz, né, é identificar as colunas e ver quais colunas a gente vai ter que converter. Ah, tá como um string, eu tenho que converter para texto, né? Tá como texto, eu tenho que converter para tipo de data, né? O data time, tá entendendo? Então, com definf a gente já consegue ter essa visão. Vamos para o próximo. Eu também tenho aqui, pessoal, o comando is_null, né? Esse is_null ele vai mostrar para a gente. Eu vou copiar, pessoal, em vez de estar digitando aqui, eu vou copiar porque assim a gente acelera a aula, sabe? A gente tem muito conteúdo aqui e se eu ficar digitando a gente vai, né, perder tempo com a digitação e essa aula vai ficar muito extensa, tá certo? Então, já que eu tenho tudo prontinho aqui, eu vou só colar aqui e exemplificar para vocês. Então, o que é que eu estou fazendo aqui com esse comando is_null? Eu estou pegando a minha tabela df, verificando quais valores são nulos, ou aqueles missing values, né, que eu falei, e estou somando. Soma lá em cada coluna dela quantidade de nulos. Ele vai dizer aqui a quantidade de nulos. Vamos lá, vamos executar. Está aqui, ó. Lembra que eu falei que tem 148 aqui, ó, não nulos? Então significa que 2 são o quê? Nulos, né? Então ele somou aqui, ó. Primeira coluna tem 2 nulos, a segunda tem 2 nulos e as outras não. As outras não tem valores nenhum nulos aqui. Tá bom? Ah, Daniel, mas qual a importância de saber se ali naquela minha tabela tem valores nulos ou não? Vamos lá. Aqui eu tenho somente duas linhas, né, em cada coluna aqui, que estão nulas. Então, o que é que eu posso fazer? Como é pouco, eu posso excluir. Isso depende muito de projeto para projeto, né? Eu posso excluir aquelas linhas. Pronto, eu vou ficar com minha tabela toda limpa, sem nenhum valor nulo. Mas vamos imaginar aqui tabelas de empresas, tabelas gigantescas, que tenham lá, vamos supor, 1000 linhas.
Naquelas 1000 linhas, tinha lá 40%, né? 400 linhas com valores não nulos. Se eu simplesmente chegar a excluir aquelas 400 linhas, eu vou perder 40% dos meus dados, porque eu tenho outras colunas, né? Eu vou excluir por causa de uma coluna, ou excluir a coluna, ou excluir as linhas, a gente que vai decidir. Mas vamos supor que eu excluí as linhas, então eu excluí os dados das outras colunas também. Então eu perdi muita informação, né? Aí para isso, vou repetir, né? Depende de projeto para projeto, né? Existem várias soluções, né? Ou você verificar a correlação, né? Correlação daquela coluna que tem mais valores nulos com as outras colunas. Se a correlação dela é muito baixa, aí você pode excluir, né? Repito, isso aqui não é regra, isso aqui eu estou exemplificando, depende do projeto. Então você pode excluir aquela coluna e dizer, não, essa coluna não tem uma correlação boa, eu posso excluir ela aqui da minha análise. Ou então, não, essa coluna tem uma correlação boa, então o que, a gente vai fazer com esses valores nulos? A gente pode substituir pela média dos valores daquela coluna, a gente pode substituir pelo valor anterior, pelo valor superior a ela, né? Ou a gente pode fazer várias coisas aqui, né, para não perder aqueles dados, aquelas informações, tá bom? Existem várias técnicas ali antes de decidir o que a gente faz com aqueles valores nulos. E isso aqui facilita, né? O Snow facilita, ele já mostra para a gente, né, quantos valores tem ali dentro, né? Se são poucos, aí geralmente ele pode excluir, né, aquela linha, né? A coluna já é outro detalhe, enfim, mas isso aqui já é outro comando importante para análise de dados, tá bom? Eu tenho também aqui, pessoal, isso aqui é mais por questão de visualização e economia de memória, né? Eu posso, vamos lá, tem uma tabela com 1000 linhas, ou 10.000 linhas. Se eu trouxer 10.000 linhas para cá, para o Jupyter, concorda que a leitura vai ser mais lenta, né? A gente vai perder mais memória aqui. Então a gente pode fazer uma leitura. Deixa eu fazer aqui o df.read e dizer aqui que eu quero ler somente as 10 primeiras linhas daquela minha tabela. Não precisa trazer 10.000 linhas. Traga as 10 primeiras linhas que eu quero começar a fazer uma análise aqui superficial sobre ela. Então eu economizo memória. Tá bom? Vamos rodar, ó. Ele trouxe aqui as 10 primeiras linhas, as outras ele não trouxe, então a leitura foi mais rápida. E eu também posso fazer, pessoal, por coluna, né? Eu posso trazer aqui, deixa eu só apagar essa célula, posso trazer também a leitura aqui, ó, por coluna. Ctrl C, deixa eu colar aqui, e dizer assim, olha, eu não quero, vamos supor, tem uma tabela lá com dezenas de colunas. Eu não quero trazer todas aquelas colunas que tem colunas ali que não é necessário para mim, ou não é necessário para minha análise. Ah, Daniel, mas para eu trazer essas colunas, saber quais são as colunas, primeiro eu tenho que fazer a leitura, né, dessas colunas, saber quais colunas tem naquela tabela. Aí antes de falar disso aqui, vamos fazer isso aqui, ó. df.columns, executo. Ele traz uma lista aqui para mim, pessoal, com todas as colunas, ó, que existem naquela tabela. Então, com a lista, eu já posso dizer, eu quero essa aqui não, eu posso descartar, essa aqui eu quero. Então, pronto. Então, escolhendo as nossas colunas, né, a gente pode importar a tabela somente com aquelas colunas que a gente quiser. Então, eu venho aqui, ó, faço um df e digo quais colunas eu quero. Eu vou trazer aqui somente duas, tá bom? Então, Ctrl C, pronto. Eu quero essas duas colunas aqui. Vou tirar os 3 pontinhos, que 3 pontinhos eu deixei só para dizer que pode ser quantas quiser, né? Até o tamanho, claro, da nossa tabela. Então vamos lá, daquela tabela eu só quero essas duas colunas. Só que, pessoal, eu estou fazendo uma atribuição. Isso aqui ele está pegando somente duas colunas e está modificando o nosso data frame original, porque eu estou atribuindo. Então eu não vou atribuir, que é para não modificar, tá bom? Então eu vou tirar essa atribuição aqui. Então, quando eu rodo, quando eu não atribuo, né, ele não salva e mostra somente a tabela temporária. Isso aqui não está salvo, né? Se eu ler aqui o DF novamente, ó, aqui DF, ele não vai trazer só duas colunas, eu não salvei, ele vai trazer todas. Tá vendo aqui, ó? Então,
Daqui para frente eu não vou atribuir, que é para a gente não perder essa tabela original, ter que voltar lá para cima, né? E fazer a leitura novamente do arquivo, tá bom? Então, quando eu fizer isso, vocês entendam. Então, pessoal, com esse comando aqui, ó, eu trouxe somente as colunas que me interessam. Ah, mas ele trouxe 150 linhas, né? Eu posso fazer o filtro também, aliar, né, somente as linhas que eu quero com as colunas que eu quero. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer aqui, ó, um ponto read e dizer aqui que quero só as 5 primeiras. Então eu quero essas duas colunas e as 5 primeiras linhas. Então eu executo aqui, ó, pronto, as colunas que eu pedi e as 5 primeiras linhas, né? Repetindo, isso aqui é interessante para você fazer economia de memória, né? E ter uma leitura mais rápida dos seus dados, tá bom? Então, eu já falei aqui, né, do F-Columns, beleza? Aqui eu fiz um breve resumo, né, sobre várias ferramentas importantes, tá bom? Eu tenho o DF Shape também. O que o DF Shape faz? Ele mostra basicamente isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Número de linhas e o número de colunas, tá bom? Então eu não vou falar de um por um, porque para baixo a gente já vai falar sobre isso. Agora, pessoal, a gente vai entrar aqui. Deixa eu excluir aqui essas células para ficar limpo aqui o nosso trabalho. Tá bom? Pessoal, então é o seguinte. Agora nós vamos entrar em filtros, né? Quando a gente está trabalhando com tabelas, é muito interessante a gente aprender, claro, sobre filtros. Por quê? Porque dentro daquela minha tabela ali, né, o intuito principal, né, inicial da análise de dados é fazer uma limpeza nos nossos dados, né? Então você viu que a gente já começou a fazer a limpeza, excluindo valores nulos, né? Excluindo, modificando, alterando, né? Mas eliminando de certa forma valores nulos de dentro daquela tabela, tá bom? Isso já foi um tipo de limpeza, né? Aí agora, pessoal, qual a próxima limpeza que a gente pode fazer com filtros? Por exemplo, eu tenho ali dados ali também que não me interessam, ou eu estou trabalhando com um range dentro de uma tabela que, olha, esses valores para cá, valores menor do que 1000 não me interessam, ou valores maiores que 1000 não me interessam. Algum tipo de filtro que a gente também possa limpar. Ou então, filtrar somente aqueles dados que vão ser mais importantes na nossa análise, né? Para isso existem os filtros, né? A gente vai separar agora as principais coisas que a gente vai utilizar na nossa análise. Então, o primeiro comando que a gente vai iniciar aqui é o look. Look de localize, né? Então é o seguinte, vamos lá. Vamos trazer aqui nossa tabelinha aqui para baixo. Deixa eu fazer aqui um DF. Deixa eu rodar ele aqui. Trazer a tabelinha para cá para a gente enxergar. Vamos fazer aqui, pessoal, um filtro. Por exemplo, nesta coluna aqui, vou copiar logo ela. Eu quero fazer uns filtros. Então vamos supor, eu não quero valores abaixo de 6. Por exemplo, valores aqui dessa coluna abaixo de 6, para mim não me interessa. Então eu vou excluir, ó, o 5, o 4,5, 4,7, tá bom? Eu excluo, não me interessa, só me interessa valores acima de 6. Como é que a gente faz para filtrar isso dentro da tabela? Utilizando aqui o comando look, ok? Então vamos rodar ele aqui para ver o que, é que vai acontecer. Então eu faço um df, pronto, localize, né? Aí eu faço aqui dentro, ó, dentro de colchetes, eu vou dizer, ó, pega essa coluna aqui, ó. O que é que significa isso aqui, pessoal? Pega esta coluna desse data frame aqui, df, tá bom? Então, qual coluna que eu vou querer? A primeira lá. Então, vou colar ela aqui. Opa! Vou colar ela aqui. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Ctrl C. E vou colar ela aqui. Pronto. Dentro desta coluna, pegue valores somente acima, né, maior que 6. Então, note que eu usei o operador aqui maior, né? Mas poderia ser outro operador, poderia ser maior, menor, o igual, né? A gente faz igual, são dois iguais, tá certo? Quando é um igual, é somente atribuição. Menor igual, maior igual e diferente. Diferente é interrogação e igual juntos, tá bom? Poderia ser qualquer desses operadores aqui.
Então, desta coluna, eu quero somente os valores maior que 6. Vamos rodar? Aqui, ó. Ele filtrou a nossa tabela os valores somente maior do que 6 nesta coluna, mas poderia ser em qualquer uma, tá bom? Poderia também ser texto, né? Eu quero valores aqui, por exemplo, tá vendo aqui que é na coluna class, eu tenho o íris versicolor e tenho o íris vigínica. Ah, eu quero só nessa coluna aqui class, somente valores, eu faria um igual a esse texto aqui, entre aspas simples, né? Porque eu tenho que dizer uma variável, eu tenho que colocar entre aspas simples. Não, desculpa. Quando a gente tem uma variável, a gente não precisa colocar em aspas. Mas aqui não é uma variável, né? É esse valor aqui. Eu quero íris versicolor, né? Que tudo dessa coluna seja igual a íris versicolor. Então eu faço um igual e coloco o nome, né? Então eu posso trabalhar também no texto, o nome dos valores que eu quero daquela coluna. Tá bom? Então, pessoal, eu estou passando aqui rapidamente porque tem muito detalhe, tá certo? Eu quero deixar a nossa atenção nas coisas mais complexas. Esse material, né? Como eu disse, vai estar na descrição do vídeo, depois vocês podem dar uma olhadinha e praticando, né? A prática é que leva à perfeição, tá bom? Outro detalhe aqui, pessoal. Eu posso pegar também, em vez de pegar os valores ou fazer um filtro aqui, eu posso pegar o index. Né? Eu quero só o index daquele filtro. O que é index? Index é o seguinte. Nessa minha tabela, eu tenho os valores de cada linha. Tem a linha 1, a linha 2, aqui, ó, a linha 0, a linha 1, a linha 2. Isso aqui são os meus index, né? Os nossos índices, tá bom? Então, quais os dados, se eu perguntar aqui, quais os dados do índice 1? Aí eu tenho tudo isso aqui, ó. Coluna tal, né? Tá vazio, 1.4, 1.2. Então, o index identifica a linha. Então, se eu quero pegar o index, né, de somente de um filtro, então eu posso usar aqui, ó, o ponto index no final. Então, vamos supor, eu peguei aqui esse dado aqui, ó, né, eu separei nesta coluna valores maior que 6, certo? Mas eu não quero filtrar, eu quero o index dele. Então, eu faço aqui um ponto index. Ele vai trazer para mim uma lista de todos os índices correspondentes ao meu filtro, tá bom? Então, eu tenho todos os índices, todos os valores das linhas correspondentes àquele filtro. Localizar o item pelo nome do índice ou nome da coluna. Eu também posso localizar, pessoal, um valor aqui dentro. Ah, Daniel, você deve estar fazendo uma pergunta. Daniel, eu quero pegar esse valor aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu quero pegar esse valor aqui, 4.7. Tá bom? Como é que eu faço para extrair daquela minha tabela ali aquele valor específico ali? Né? Sem ser um filtro, eu quero todos. Não, eu quero só um. Eu posso fazer aqui um look, né? Um look pelo valor, pelo nome do índice e nome da coluna. Então eu poderia fazer isso aqui, ó. Ctrl C, deixa eu limpar aqui novamente. Deixa eu limpar isso aqui, não. A tabela está aqui. Então eu posso fazer um df look localize, aí eu posso dizer aqui o nome do index. Pessoal, o meu index ele não tem nome, né? Ele está por numérico, certo? Mas eu poderia transformar, por exemplo, essa coluna class, e nós vamos fazer isso, transformar no meu index aqui. Então, eu tiraria esses números e colocaria os valores aqui como index. Aí ele teria um nome, né? Vamos supor que iris setosa seria o valor do meu índice. Então, eu poderia digitar o nome aqui, ó. Mas como ainda está numérica, e eu quero qual 4.7, então eu vou digitar um número aqui. Deixa eu desfazer aqui o que eu fiz. Então, eu vou digitar aqui, pessoal, um número. Só um minutinho aqui. Vou trazer de volta aqui a minha tabela. DF. Deixa eu trazer aqui para baixo. Pronto. Eu venho aqui e digito o número do índice aqui que eu quero. Né? Então, o 4.7 está no 2. Então, eu boto aqui 2. Né? E qual o nome da coluna? O nome da coluna é essa. Ó. O nome da minha coluna é essa. Ctrl C. E digo aqui, eu quero aquele valor que está nesta posição aqui, ó. Nesta posição, ok? Se eu der um Enter aqui, ó. Peguei um valor específico, 4.7.
Aí aqui eu posso também atribuir uma variável, vamos supor, valor igual. Eu vou atribuir uma variável, e essa variável agora, valor, se eu botar aqui o valor, eu posso trabalhar com ela, eu posso diminuir, somar de alguma coisa, né, fazer o que eu quiser agora com ela, né, eu coloquei dentro de uma variável. Tá bom? Então eu estou mostrando isso aqui para mostrar a vocês que se você quiser alguma coisa específica de uma tabela, você pode usar aqui o lock, tá bom? Também tenho aqui, pessoal, o iLock, tá bom? Onde o index é um inteiro, é bem parecido, tá certo, pessoal? Só que aqui, em vez de usar o nome da coluna, a gente usa o iLock, né? Com o nome, com o valor inteiro, né, da coluna, tá bom? Número da coluna. Então, vai aqui 0, 1, 2, 3, ok? Então a gente mostra aqui, a gente passa para ele aqui valores numéricos. Então eu não vou entrar em detalhe porque é bem simples. Vamos adiantar, senão nossa aula vai ficar longa, tá bom? Deixa eu aumentar aqui a quantidade de células, para a gente poder subir um pouquinho. Pronto. Pessoal, vamos para agora o comando aqui, query. Ok? Eu posso fazer uma query, essa query é bem interessante porque ela é mais intuitiva. Ela é fácil de ler o que a gente tá querendo ali daquela tabela, né? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona o query. Ctrl+C, cola ele aqui. Então, ó, daquela tabela, faça uma busca, né, uma pesquisa em query, né? O que é que eu quero? Vamos lá, vamos buscar aqui desta coluna aqui. Estou trabalhando sempre com a primeira que fica melhor a gente enxergar os dados aqui, tá bom? Então vamos lá, desta coluna, vou botar o nome dela aqui, eu quero valores, vamos supor aqui, vamos botar entre 5 e 6, não, entre 6 e 7, pronto. Eu quero valores aqui entre 6, olha só, entre 6 não, maiores, né, tá aqui o sinal, ó, maior do que 6 e menor do que 7. Então tá bem visual, né, tá bem intuitivo de se ler esse comando. Então ele vai fazer o filtro aqui, vai trazer para a gente justamente isso. Ó. Aqui, ó. Ele filtrou valores maior do que 6 e menor do que 7. Então não tem nada aqui acima de 7 e não tem nada menor do que 6 aqui na minha coluna. Trouxe todos os dados que agora aqui podia ser, né? Igual, como eu estou dizendo, usar qualquer operador aqui e construir o nosso filtro usando esse comando query. Tá bom? Vamos para frente. Tenho também aqui, pessoal, ainda falando aqui de filtros, eu tenho esse comando aqui, ó, isin. Né? O que significa isso? Eu quero um valor que está ali dentro do que eu vou pedir, né? Eu vou passar uma lista, né? Eu digo, olha, eu quero esses valores aqui, né? Como é que a gente faz isso? Vamos lá, vamos fazer. Vamos copiar aqui, passar para cá. Então, como é que funciona isso aqui? Seguinte. Dentro desta coluna, deixa eu apagar aqui, deixa eu pegar a coluna. Dentro desta coluna, sepal length, eu quero, né, eu faço assim, ó, nesta tabela, nesta coluna aqui desta tabela, ponto isin está contido aqui dentro, eu quero esses valores que estão aqui dentro. Então eu vou fazer aqui, eu quero, ó, só aumento valores 4, vamos botar aqui 4, 5 e 6. Pronto. Eu quero esses valores específicos. Eu não estou querendo maior, menor, não. Eu quero esses valores específicos, tá bom? Então, eu quero valores que estão aqui dentro. Is-in. Beleza, vamos executar. Tá aqui, ó. Lógico, eu pedi desta coluna, né? Então, esta coluna aqui, ó. Ele trouxe valores 5 e valores 6. Por que ele não trouxe o 4? Porque não tinha nenhum valor 4, tá bom? Vamos botar aqui o 4.6. Então, se fosse 4.6, aí tinha valores aqui para pegar. Específico, né? Vamos rodar. Aqui, ó. 4.6, 5, 4.6, 6 também, né? Então, valores específicos. E dentro do isWin também, eu também posso fazer uma negação. Né? O que é uma negação? É fazer o contrário do que está se pedindo. Por exemplo, eu quero todos os valores que não sejam esses. Né? Então, tudo que tiver ali, menos estes. Né? E é bem simples, é só adicionar aqui ó, um til. Né?
um til, sinal aqui de til, né, antes do nome da minha coluna aqui, ó, certo? O til significa não, not, ok? Então, não quero isso, quero tudo menos isso. Então, agora vai trazer todos os valores menos o que eu estou pedindo para excluir aqui, tá bom? Então, a diferença é essa. Vamos lá. Aqui, ó, eu trouxe todos os valores. Agora você não vai encontrar nem 4.6, nem 5 e nem 6. Tá ok? Então, pessoal, esse daqui, lógico, eu estou fazendo assim, eu estou passando superficialmente pelas principais ferramentas, né, as ferramentas mais utilizadas em análise de dados, lógico. Tem muito mais outros filtros, existem combinações que a gente pode fazer aqui com esses filtros, tá bom? Eu estou só apresentando para vocês, deixando também as sintaxe aqui já prontinhas, para, como eu disse lá na frente, se você tiver uma dúvida, salve esse link, você pode vir aqui, como é mesmo fazer aquele query? Ah, tá aqui, deixa eu entrar no material aqui, no Medium lá de Daniel, que tem lá esse material. Então você entra aqui e faz uma consulta rápida, tá bom? Mas eu dei uma breve passada aqui pelos filtros básicos. Comando zip, eu não vou entrar em detalhe, né? Entra no material, é bem simples e está bem intuitivo, tá bom? Porque não é tão utilizado, mas eu coloquei aqui. Vamos agora para o comando drop. Deixa eu só limpar novamente aqui minha tabelinha. Vamos para o drop. Olha, o drop já é uma coisa bem interessante e utilizamos bastante, né, na análise de dados. O que é drop? Drop nada mais é do que excluir. Excluir o que, Daniel? Uma linha, uma coluna, ou um dado. Então, quando quer excluir alguma coisa, lembre-se do drop, tá bom? Então, com o drop, a gente pode excluir, como eu acabei de dizer, linhas, colunas, dados, células, etc. Então, vamos lá. Removendo colunas de uma tabela. Aí vamos lá, eu peguei toda a minha tabela aqui, aí eu vi que essa petal length aqui, ela não está sendo muito interessante para a minha análise. Eu queria excluir, né, esta coluna do meu data frame. Então eu poderia fazer aqui, ó, um drop nesta coluna. Ctrl C, deixa eu colar aqui. Lembrando que eu estou colando, pessoal, só para economizar aqui, para já não perder tempo digitando aqui, tá bom? Já está tudo prontinho, então só colou e a gente foca no objetivo que é ensinar comando a comando. Então vamos lá. Olha, neste data frame, efetuo um drop, que é exclusão, né, destas colunas. Né? 3 pontinhos significa que eu posso ir a 3, coluna 4, até o tamanho, lógico, da minha tabela. Né? E tem o eixo aqui, ó. O eixo. O que é o eixo, pessoal? Lembre-se disso, isso aqui é muito utilizado. É o seguinte, ó. O eixo, ele pode ser 0, né, para index, ou posso botar o nome texto também index. Né? Em vez de botar 1, eu posso botar aqui index. Isso aqui, 0 ou index, são para linhas. Então, quando eu quero fazer um drop numa linha, e posso utilizar 1 ou columns para quando eu estou tratando de colunas, tá bom? Então, neste caso, eu quero excluir uma coluna. Então, eu digo que o eixo é o eixo 1, o eixo das colunas. Tá certo? Se fosse uma linha, eu dizia aqui que era o eixo 0, certo? O eixo das linhas. Então, esse eixo é só isso, é só para mostrar, né? É só um parâmetro que a gente passa lá para a função para dizer onde é que a gente está mexendo, onde é que a gente está trabalhando. Sabe? No eixo da coluna, no eixo da linha. Mas isso aqui é muito utilizado em alguns outros comandos também, não é só no drop não, tá bom? Então vamos lá, vamos para frente. Vamos supor que eu quero excluir, eu vou excluir mais de uma não, vou excluir aqui somente uma. Só essa aqui, sepal length. Vamos copiar ela aqui. Então eu quero excluir esta coluna. Beleza? Eu vou tirar aqui as outras, né? Pronto. Então, no meu DF, faço um drop aí, né? No eixo das colunas. Nisso aqui. Beleza, vamos rodar? Aqui, ó. Eu excluí agora essa sepal length. Beleza? Então agora minha tabelinha ela não tem mais aquela coluna que eu eliminei, ela não fazia sentido para mim, então eu posso fazer isso. E também posso remover linhas, pessoal, passando para ele, deixa eu limpar, passando para ele o valor do meu index. Eu quero excluir esses índices aqui. Vamos lá, vamos fazer? Seguinte, Ctrl C, colar aqui.
Então vamos supor, vamos ver o seguinte. Eu quero excluir onde tem esses missing values aqui, ó, né? Eu tenho aqui o missing value na linha 1, no index 1 e no index 3, né? Então vamos excluir essas duas linhas. Como é que a gente faz? Ela já está aqui, ó, no 1 e no 3. Então eu quero excluir essas linhas, vou tirar os 3 pontos, que os 3 pontos é só para dizer lá na sintaxe que eu posso excluir quantas eu quiser. Agora, pessoal, o eixo aqui, o x, mudou para 0. Por quê? Porque eu estou trabalhando agora com linhas, tá bom? Então vamos fazer um drop, né? Nesses índices aqui, 1 e 3, no eixo 0. Vamos ver? Tá aqui, ó. Excluir a 1, não está mais aqui. E excluir também a 3, também não está mais aqui. Então excluir, né? Aprendemos como excluir linhas e colunas utilizando o comando drop. Ok? Aí tem um desafio, pessoal, que eu não vou fazer aqui, eu vou deixar aí para vocês. Quem tiver curiosidade, né? Depois faz esse desafiozinho aqui, ó. Tá bom? Vamos mais para frente. Vamos ver agora o drop NA. O que é esse drop NA aqui, pessoal? O drop NA, ele simplesmente vai excluir todos os valores nulos da minha tabela. Ele olha todos os valores que tiver lá e exclui. Ou pode ser também só da minha coluna específica, tá bom? Vamos lá, vamos fazer aqui. Se eu fizer um df.dropNA, ele vai excluir de tudo. Então eu não vou fazer, tá bom? É bem simples. df.dropNA, ele vai excluir esses valores. Todas as linhas, né, que tem esses valores aqui. Vamos excluir somente uma coluna específica. Ctrl C, colar aqui. Não vou atribuir. Aqui ele está fazendo atribuição, não tá, pessoal? Aí, Daniel, você disse que a atribuição é só quando a gente faz isso? O df vai ser igual a isso aqui? Não, eu também posso usar aqui dentro do comando um place true. Significa isso. Roda o comando e já faz atribuição. Então, em place true diz isso. Se eu botar aqui false, então ele não faz atribuição, né? Então, eu não quero atribuição. Eu posso também excluir, tirar isso daqui, ó. Não faça, só execute, mas não faça. Então, salva na tabelinha temporária. Tá bom? Então eu faço um drop NA, eu vou dizer aqui o subset, né, e passar uma coluna. Eu quero um drop NA somente. Né? Drop NA, lembrando que ele exclui valores missing values, células que estão sem valores, como aqui, ó, o not a number, NaN, ok? Faço um drop NA nesta coluna. Lembrando, pessoal, que, deixa eu ler aqui meu data frame novamente. Ok? Faça um drop nela ali, naquela coluna lá. Então ele vai excluir isso aqui, ó. Vamos executar? Aqui, ó. Então nesta coluna não tem nenhum valor mais missing value ou linhas sem valores, tá bom? Somente uma coluna. Se for, lembrando, se for em toda a tabela, faz um drop NA, tá bom? Então basicamente drop NA é para excluir valores onde não tem números, não tem valores naquelas células, tá bom? Vamos para o fill NA. Deixa eu limpar aqui. Ok, deixa eu ler novamente nossa tabela, ver se não teve nenhuma modificação. Tá ok. O fill NA, pessoal. O fill NA substitui, né, valores nulos da tabela ou coluna específica por valores pré-definidos. Né? Então, foi aquilo que eu falei logo no começo da aula. A gente pode excluir, vai depender do projeto, né? Não, exclua essas linhas, vai fazer diferença. Não, vamos substituir, né? Em vez de excluir, vamos substituir. Então, se for substituição, a gente pode utilizar também aqui o fill NA, tá bom? Então, vamos aprender como é que a gente substitui um valor, um missing value, por um valor definido. Como é que a gente pode fazer isso? Então, é o seguinte. Pessoal, eu posso substituir, usar aqui o método PEG para substituir, usando o fill NA, substituir aquele valor. Eu tenho lá a minha célula, vamos ver essa célula aqui, ó, not a number, né? Eu quero substituir esse not a number pelo valor anterior. Então eu quero substituir pelo 5.1. 5.1 não é o valor anterior a ele? Então eu posso usar aqui um método,
né, passar esse parâmetro aqui, ó, método igual a ped. Ah, não, eu quero substituir pelo posterior, por 4.7. Então eu posso usar aqui o fio NA, mas com o método método ped não, com o método backfill, ok? Se for anterior, é ped. Se for posterior, eu posso usar um backfill. Tá bem explicadozinho aqui. Vamos fazer? Deixa eu só copiar aqui. E aqui, pessoal, ó, lembrando, eu posso fazer em toda a tabela e aqui também ensino como fazer em coluna. Geralmente, pessoal, quando é em toda a tabela, eu não defino com a coluna, né? E quando for uma coluna específica, é só eu dizer qual a coluna. Então, a diferença é só essa, tá bom? Então, vamos fazer aqui em toda a tabela e vocês já sabem, né, como fazer depois em todas as colunas, ou em colunas específicas. Vamos lá. Então, neste data frame, faça um fio NA, quer dizer, substitua pelo quê? Aí eu passo aqui o parâmetro método ped, tá ok? In place. O que é o in place, pessoal? O in place ele faz atribuição. Eu não quero atribuir, né? Eu não quero modificar minha tabela original. Estou fazendo isso para não ter que ficar lendo a tabela, modificando, depois ter que ir lá em cima ler novamente. Só por causa disso, tá bom? Então vamos lá. Vamos executar aqui, ele vai substituir. Então esse valor aqui, ó, esses valores vai ser sempre substituído pelo valor anterior. Vamos executar? Então tá aqui, ó. No index 1, eu tinha aqui o valor, né, missing value, ele substituiu pelo anterior. Esse também, ó, esse também foi substituído. E esse aqui de baixo também, ó, 3.2 foi substituído pelo valor anterior. Lembrando que se fosse pelo valor posterior, aí a gente faria aqui, em vez do pad, a gente faria um backfill, ok? Então é bem isso. Se for, pessoal, por coluna, então é só você especificar qual a coluna. Ah, eu quero substituir só daquela coluna ali. Então você diz qual é o nome da coluna, faz um fio NA, passa qual método, se é anterior ou posterior, e ele vai fazer também nas colunas. Mas eu vou fazer para a gente adiantar a nossa aula. Deixa eu só limpar aqui minha célula. Ok? Vamos continuar. Pessoal, tem uma coisa muito importante. O que foi que eu fiz aqui? Eu substituí pelo valor anterior ou posterior. Mas poderia ser também, pessoal, por um cálculo. Por exemplo, eu quero substituir pela média de toda aquela coluna. Ah, se tiver valores nulos, eu quero pegar aquela coluna, pegar o valor médio dele e substituir pela média. Como é que a gente faria isso? Mas poderia ser média, poderia ser pelo valor máximo, pelo valor mínimo daquela coluna, tá bom? Então vamos fazer? Isso aqui é muito interessante, é substituição por um valor, né, que não é o anterior nem o posterior, por outra coisa. Então o que a gente faz? Vamos fazer aqui, pessoal, aqui está pela mediana, né? Mas vamos fazer pela média. Então eu vou chamar a minha variável de média, vai ser, ó, neste data frame, eu quero esta coluna. Então vamos pegar ela. Ctrl C, Ctrl V. Então, ó, neste data frame, nessa coluna aqui específica, tá bom? Eu quero que você calcule a média. Median é a mediana, tá certo? E mean é que é o cálculo da média, né? Aí eu tenho várias coisas, pessoal. Poderia ser sum, que é a soma, poderia ser o min, poderia ser o max, max, e poderia ser o mod, que é a moda, né? Poderia ser várias coisas aqui, basta eu passar o parâmetro que eu quero a média, então eu vou usar o min, ok? Então vamos lá, eu vou pegar aqui a média e atribuir a essa variável média aqui, vamos lá, vamos executar. Beleza, vamos ver qual o valor da média? O valor da média é 5,85. Opa, beleza. Então vamos lá, vamos agora fazer a nossa substituição. Lembre-se, o que foi que eu fiz agora? Eu só fiz pegar o valor da média. Já sei, é 5,85. Agora vamos substituir os valores, né, onde estão nulos, vamos substituir pelo valor da média na nossa tabela. Então vou vir aqui, desta vez eu vou fazer a atribuição, eu vou modificar minha tabela original, tá bom?
e vou dizer para ele, ó, nesta coluna, Ctrl C, lembrando que, né, se eu estou fazendo uma coluna específica, se fosse toda a coluna, ele ia substituir, aí já não seria interessante, porque ele ia substituir em outra coluna a média da coluna anterior, não, né, então é mais interessante fazer coluna por coluna. Então, ó, neste data frame, nesta coluna aqui, faça uma substituição, fio NA, pelo valor igual que, ó, pelo valor, eu vou dizer agora que eu quero, pelo valor que está armazenado nesta variável, que é a média da coluna, 5,85. Então, substitua pela média, né, e execute, né, modifique lá, atribua a minha tabela. Vamos executar isso aqui, beleza? Vamos ver agora nosso data frame, como é que ficou. Pronto, tá aqui, pessoal, ó. Onde tinha o missing value, e ele substituiu pela média, 5,85. Tá ok? Então é assim que a gente pode, né, usando aqui o fio NA, substituir os valores nulos de uma tabela por valores que a gente pode definir, né, como eu acabei de dizer. Eu repeti, podia ser por uma soma, poderia ser pela mediana, pela moda, que é moda. Moda é o valor que mais se repete ali dentro daquela coluna, tá bom? Vamos lá, vamos para frente, pessoal. O mês aqui é o seguinte, eu não vou poder fazer porque eu não me preparei para trazer duas tabelinhas, vocês vão entender por quê, para a gente fazer esse mês. Eu vou falar rapidamente sobre ele, né? Eu só não vou exemplificar. Mas o mês ele faz uma união, né, de duas tabelas, tá bom? Que é isso, tenho duas tabelas distintas, porém elas são correlacionadas, ela tem relação, tá bom? Vamos supor, a tabela clientes e uma tabela vendas. Elas são distintas, separadas. Mas ela tem uma relação, para quem entende de banco de dados, vamos supor que ele tem ali uma coluna chamada ID, que ela está presente nas duas, né? Então ela faz essa relação entre as duas tabelas através de um ID. Uma coluna poderia ser outra coluna, desde que essas duas colunas estejam presentes nas duas tabelas, tá bom? Então, se eu tiver esta coluna, né, então, lembre-se disso, eu tenho que ter a mesma coluna presente nas duas tabelas. Se eu tiver isso aí, eu posso mesclar, né? Fazer um merge com essas duas tabelas. E ela, em vez de estar distinta, separada, elas vão se unir, formando uma tabela só, tá bom? Para isso, a gente faz isso aqui, ó. A gente vai chamar aquela nova tabela de new df, ela vai pegar a tabela 1, fazer o merge com a tabela 2. E eu tenho aqui on igual ao quê? Ao nome da coluna, né, que eu acabei de dizer que esteja presente nas duas, que faz esse relacionamento entre essas duas tabelas. Então é assim que a gente faz a união, certo, pessoal? De duas tabelas, usando o mesh. Mas vamos lá, vamos para o rename. Pessoal, rename aqui, deixa eu limpar. Não, já está limpo aqui. Deixa eu só adicionar mais células aqui, para poder subir nosso texto. Pessoal, comando rename, né? Renomear, na verdade, em português. Então vamos lá. Criando o dicionário com colunas e seus novos nomes. Vamos lá. Vamos supor, pessoal, que eu queira aqui renomear as minhas colunas na minha tabela. Eu quero renomear. O rename não é só para isso, não, tá certo, pessoal? O rename pode ser para renomear os valores de uma coluna, pode ser o nome das colunas, pode ser renomear qualquer coisa, alguma coisa, tá bom? Mas eu vou dar um exemplo aqui, como renomear, por exemplo, o nome das colunas. Então eu vou vir aqui, Ctrl C, tá? E vou atribuir, né, eu vou fazer um dicionáriozinho aqui, dizendo quem eu quero renomear e qual o nome que eu quero dar, tá bom? Então vamos renomear essa primeira aqui, ó. Ctrl C. Então eu vou vir aqui e vou atribuir, vou adicionar, né, a essa variável, eu vou adicionar um dicionário, tá bom? Esse dicionário, eu vou informar o que aqui dentro. Eu vou dizer, olha, nesta coluna, dos pontos, né, substitua e vou dar um novo nome. Então eu vou dar um nome aqui, só sepal. Ok? Pronto. Quero substituir sepal length só por sepal.
Se eu quiser coluna 2, eu boto uma vírgula e dou o nome da coluna 2, dou um novo nome. Se for a coluna 3, eu faço aqui, dou o nome, digo que é a coluna 3, dou os pontos, um novo nome, e assim por diante, né? Mas eu só vou fazer na primeira mesmo. Então vamos apagar as outras. Pronto, vou fazer só na primeira. Então, eu não estou fazendo nada demais ainda, só estou atribuindo esse dicionário a uma variável. Por quê? Porque na hora que eu for passar aqui, né, Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou fazer a atribuição, sem problema nenhum, vou deixar ele, vou modificar a minha tabela original e vou fazer nela, neste DataFrame, renomeei, né? Aí ele vai perguntar qual coluna. Eu criei esse dicionário justamente para isso, pessoal. Eu poderia passar aqui dentro, dizer columns, né? Columns igual e passar aqui dentro o valor das minhas colunas. Mas ele poderia ficar grande, né? Então eu divido, ou pessoal, desculpa, aqui embaixo, eu podia dizer columns igual e passar as minhas colunas, né? Passar estilo esse dicionário aqui. Mas poderia ficar grande, então por isso eu separei, né? Atribuí uma variável. Então eu digo, essa variável faz essa substituição que estou pedindo nesse dicionário aqui. E qual eixo? Lembrando do eixo. Né? O 0 é para linhas e o 1 é para o quê? Colunas, né? Então faça essa substituição aí. Vamos executar? Executei. Vamos ler o nosso DataFrame novamente. Pronto, tá aqui, ó. Substituir o nome da minha coluna de sample length, estava aqui somente para sample, ok? Replace. Rename é basicamente isso aí, tá certo, pessoal? Vamos ver aqui o replace. Replace é substituir, né? Aqui é renomear, agora é substituir. Substituir geralmente é interessante para caracteres, né? A gente quer substituir um caractere em algum lugar específico, então a gente pode usar aqui o replace. É bem parecido com o rename. Deixa eu só limpar novamente. Deixa eu limpar aqui essas células, limpar essa daqui. Vamos ler novamente o DataFrame. Pronto, só mudou aqui e ficou com a média, né? Pronto. Adicionar mais aqui. Ok. Então vamos lá. Vamos ver o replace. O replace, pessoal, a gente pode usar para substituir, como eu acabei de dizer, caracteres, né? Então, pega esse caractere, procura aí e substitui por esse outro. A gente pode usar um replace. Então, vamos ver como é que funciona a sintaxe dele. Ctrl+C. Vamos lá, Ctrl+V. Olha só, neste DataFrame, né? Nas colunas, transformei ela aqui para o string, tá certo? Ele faz isso, pessoal, para poder trabalhar com string. Ele garante que aquela coluna vai ser um string para ele poder fazer a substituição. Tá bom? Então, o que é que eu estou fazendo aqui, ó, pessoal? Substituindo em todo canto onde tiver, aqui seria underline por isso. Mas não, vamos fazer o seguinte. Vamos substituir aqui, ó, onde tem sample. Vamos substituir o S. Certo? Pelo W. Vamos botar W aqui, vai ficar o Apple. Vamos executar isso aqui para ver o que é que acontece. Olha aí, ó. Ele não mostrou a tabela, né? Porque eu não atribuí para poder fazer. Apenas ele fez aqui, ó. Ele mostrou as colunas. Onde tinha S, ele substituiu pelo W, tá certo? Pessoal, eu posso percorrer também toda a minha tabela, tá bom? E dentro desta tabela substituir os valores que tiver ali. Isso é muito interessante, por exemplo. Vamos supor, eu tenho pronto, vou dar um exemplo aqui. Eu tinha uma tabela que era um aplicativo que estava rodando, onde o operador digitava o e-mail dos clientes. Só que eu notei que lá ele estava digitando o e-mail de forma errada. Onde era para ser Gmail, ele botou Gmail com 2 L's. E onde era Hotmail, botou Hotmail com 2 L's também. Né? E eu vi e tinha lá escrito correto e tinha escrito incorreto também, só que eram muitas linhas. Foi o que eu fiz. Eu usei o replace para substituir Gmail com 2 L's por Gmail escrito certo, Gmail com um L só. E fiz a mesma coisa por Hotmail. Então,
ele passou pela linha todinha corrigindo. Então eu fiz uma correção em uma coluna usando o comando replace. Ou então, se fosse substituir valor, né? Rapaz, eu tenho um valor 5, eu quero substituir, onde tiver 5, eu quero substituir pelo valor 6, alguma coisa desse tipo, né? Então, pessoal, eu posso fazer essa substituição desta forma aqui. Vamos lá. Eu vou criar aqui também, pessoal, ó, a mesma coisa, um dicionáriozinho, para depois esse dicionário eu jogar dentro da função, tá certo? Então é o seguinte, o que vai acontecer? Eu vou chamar esse dicionário de substituir. Vamos substituir o quê? Vamos ver aqui. Eu quero substituir, vamos substituir aqui, ó, iricetosa, Ctrl C. Quando for valor, pessoal, não precisa botar entre aspas simples, mas quando for um string, um texto, a gente bota entre aspas simples, tá bom? Eu quero substituir, ó, iricetosa pelo quê? Por só, vamos botar assim, setosa, tá bom? E onde tiver aqui, por exemplo, íris virgínica, Ctrl C, colar aqui, onde tiver íris virgínica, eu quero substituir somente por virgínica. Pronto, então eu criei meu dicionáriozinho de substituições, vou executar, né, para ele salvar aqui a variável, e vamos lá, vamos para o comando e sim. Então o comando é, ó, neste data frame, replace, substitua o que? Este dicionáriozinho que eu já passei para ele aqui, ó, né, a minha variável substituir, né, e faz o, e executa aí, né, a minha tabela, salva essa tabela aí. Beleza, vamos executar? Executei, vamos ler nossa tabela agora. Preste atenção, ó, iricetosa e virgínica, vai se transformar em setosa e virgínica. Vamos executar. Aqui, ó, fiz toda a substituição. Tá bom? Então, para isso que serve o replace. Eu posso substituir também através do dicionário ou por caracteres, né? Pode ser feito dessas duas formas. Adicionando prefixo e sufixo às colunas. Eu não vou exemplificar isso aqui, porque é bem simples. Eu vou só falar rapidamente. Tá certo? Deixa eu excluir isso aqui. Pronto. Então, pessoal, é o seguinte, vamos lá. O que significa esse prefixo e sufixo? É bem simples. Ó. Nessa tabela, adiciono um prefixo, né? A minha coluna lá, né? Então, ele vai pegar aqui sample, aí se eu posso dar o prefixo que eu quiser. Eu botei aqui um underline. Quando eu rodo isso aqui, ele vai adicionar aqui, ó, um underline sample. Beleza? É um prefixo antes. E posso também botar um sufixo. Eu botei underline 2. Se eu rodar esse comando, ele vai botar aqui sample, underline 2. Pode ser para qualquer coluna, tá bom? Qualquer linha, qualquer coluna aí. Então é bem isso, pessoal. Eu não vou entrar em detalhes não, que é bem simples e é muito usado isso não. Vamos para coisas mais interessantes. Pronto, chegamos agora no unique e unique. O que significa isso? Ó, lembra, o parâmetro aqui, ó, do eixo 1 e eixo 2, a gente usa também aqui no unique e no unique, ok? O que é que isso aqui vai fazer, pessoal? Isso aqui vai contar ali dentro das minhas colunas, vou contar numa tabela em si, quais valores são únicos, tá bom? Quantos valores únicos tem, ele pode mostrar em forma de números, dizer, olha, vamos supor, vamos observar aqui nessa coluna class. Tá vendo que eu tenho setosa, 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 tenho várias cetosas aqui, eu quero saber quantas vezes ele se repete, tá bom? Se eu fizer quantas vezes ele se repete, o que, é que ele vai fazer? Se eu usar um unique, ele vai dizer, olha, se repete aqui 10 vezes nessa coluna. Né? Ele diz valores. Agora, se eu disser unique, né? O unique, em vez de dizer quantas vezes se repete, ele vai dizer quais são os valores que se repetem. Ó, os valores que estão se repetindo aqui, né? Quais são os valores únicos, na verdade. Então, eu tenho aqui, ó, únicos, eu tenho setosa e tenho a virgínica. Então, ele vai dizer que eu tenho esses dois valores, eles são únicos ali, tá bom? Porém, eles estão se repetindo naquela coluna. Vamos entender isso aqui? Vamos rodar o comando para a gente entender. Ctrl C, Ctrl V. Então, ó, nesta coluna, né, faz aí um unique no eixo. Qual eixo? Eixo das linhas, né, excluindo
os valores NaN, né? Os valores missing values. O que ele vai trazer de volta aqui para a gente? Vamos observar. O que foi que ele disse aqui, pessoal? É o seguinte, olha. Nas linhas, observando linha por linha desta coluna, vamos supor, sepal, a coluna sepal, eu observei que tem 36 valores aqui, né? 36 valores. Porém, Daniel, como é que só tem 36 valores se eu tenho 160, 150 linhas? Porque tem 150 linhas, mas ali dentro tem valores se repetindo, tá bom? E eu tenho somente 36 valores ali, né? De 150 porque estão se repetindo. Aqueles 36 valores tem hora que eles se repetem ali, tá bom? Beleza, isso eu fiz no eixo das linhas, olhando linha por linha. Mas se eu chegar aqui e mudar para o eixo da coluna, vou dizer agora que eu quero observar coluna por coluna. Quantos valores se repetem aqui na linha, observando por coluna, né? Vamos executar para ver? Tá aqui, ó. O que foi que ele disse? Se eu observar aqui essa linha aqui, tá bom? Quantos valores eu tenho únicos aqui? Ele disse que tem 5, ó, né? No index 0, eu tenho 5 valores aqui únicos. Vamos ver? Ó, o 5.1 se repete? Não. 3.1 sim. Se repete? Não. 1.4 se repete? Não. Então, tem 5. 1, 2, 3, 4, 5 valores únicos. Tá bom? Ele mostrou a contagem, né? Vamos ver aqui o 4. A linha, o index 1, ele está dizendo que só tem 4. Então, tem alguma coisa se repetindo aqui. Vamos ver aqui o que é. Então, eu tenho aqui, ó. Pessoal, é o seguinte, ó. É porque ele não conta, né? Eu pedi aqui para fazer um drop, né? NA nos valores missing value. Então, ele não conta com o NaN. Então, eu tenho realmente na coluna 1 eu tenho 4. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 valores. Por quê? Porque eu tenho um NaN que não entra na nossa contagem. Tá bom? Agora vamos ver a diferença agora para o unique. O que o unique faz? Vamos lá. Vou copiar. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver o unique. O que o unique faz? Eu vou pegar uma coluna aqui e vamos supor essa class. Ctrl C. Olha aí quantos valores únicos. Quais são os valores? Não, agora não é contagem mais, né? Agora, quantos valores únicos eu tenho naquela coluna class? Vamos executar e vamos ver o que ele vai dizer. Ó, eu tenho esses valores aqui que são únicos. Setosa, íris versicolor. Na verdade, não está aparecendo aqui, porque o que é que como é que essa tabela está sendo exibida para a gente? Tá vendo que tem 3 pontinhos? Ó? É porque ele resume aqui, né? Ele vem até a quinta linha, quinta porque começa do 0. Aí abstrai as outras para caber aqui na nossa tela e continua da 145 até a 149 neste caso. Mas aqui nessa abstração também tinha essa íris versicolor que a gente não estava vendo, ó. Tá bom? Então ele diz, ó, esses valores aqui são únicos. Eu só tenho 3 valores aqui nesta coluna class. Só tenho esses 3 valores. Então agora ficou mais fácil de enxergar, né? A diferença do unique para o unique. Né? Um mostra a quantidade de valores que tem ali e outro mostra quais são os valores que eu tenho únicos ali. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para frente. Counts. Vamos ver esse comando agora. Value counts. Né? Ele quer saber, pessoal, quantas vezes um valor aparece nas linhas de cada coluna. Tá bom? Então vamos lá. É bem parecido, né? Bem parecido mesmo. Vou botar aqui. Né? Então, df. Vamos ver nessa coluna aqui, class. Opa. Copiar ela aqui. Ctrl C. Vou colar ela aqui. Nessa coluna aqui, né? df, coluna class, conta aí, faz um value counts. Beleza. O que foi que ele fez? Ele pegou os valores únicos, que são setosa, o íris versicolor e a virgínica, e contou para a gente quantas vezes eles se repetem ali dentro. Então, o value counts
Ele faz isso, ele vê quantos tem e quantas vezes se repete, tá bom? Isso aqui, pessoal, é interessante quando a gente está fazendo análise de dados, para a gente saber se aquelas, né, aqueles dados, né, estão ali dentro, aquelas classes ali dentro de uma coluna, elas estão balanceadas ou desbalanceadas, né? Quando a gente tem aqui, ó, três classes, setosa, íris versicolor e virgínea, a gente pode dizer que elas estão balanceadas, porque as três têm valores, né, se repetem igualmente ali dentro. Mas vamos supor que virgínea só tivesse um exemplo, uma amostra aqui. Então está totalmente desbalanceada aquela classe virgínea, né? Aí vem outros conceitos, que é balanceamento de classes, dentro de análise de classe, para a gente preparar a nossa tabelinha, para receber vamos supor, um modelo preditivo de classificação, tá bom? Então são outros conceitos aí de análise de dados mais complexos. Eu não vou falar porque aqui basicamente está vendo passando pelo Pandas, né? Os comandos mais utilizados no Pandas para análise de dados, tá bom? Mas já estou falando nisso para você ver a importância do value counts, né? Com o value counts a gente consegue identificar o desbalanceamento de classes, tá certo? Função group by. Group by. O que é que o group by faz, pessoal? Vamos supor. O group by, vocês viram aqui que ele tem, ó, na coluna class, ele tem três classes: setosa, íris versicolor e virgínea. Eu quero agrupar, né, essas classes, então ele vai transformar cada classe dessa no meu índice, né? Então cada classe dessa vai virar um índice aqui, né? No lugar desses números de linhas, ele vai transformar cada classe num índice. E vai fazer algum cálculo, né, com o restante das colunas. Então eu quero ver, olha, aquela íris setosas, né? Soma aí quantas sepal tem, ou então faça a média da sepal, faça a média da sepal width, faça a média da sepal length, né? Então, em cada coluna a mais que tem ali, ele faz uma conta para dizer, resumir aquela classe. Então, para isso que a gente usa o group by, tá bom? Isso aqui poderia ser também assim, pessoal. Por exemplo, eu tivesse lá uma tabelinha, vamos exemplificar aqui como vendas de roupas, né? Um exemplo, estou dando um exemplo aqui. Vendas de roupa, aí tem lá camisa, calça e tênis. Vamos supor que eu tenho essas categorias. Aí eu quisesse agrupar, ele ia virar o índice da minha tabela e queria contar quanto cada um está vendendo. Aí eu poderia fazer uma somatória, né, de quantos venderam, podia fazer uma média de vendas, alguma coisa desse tipo. Então ele ia mudar, ele ia transformar no índice e fazer um relatório de cada classe dessa, tá bom? Mas vamos lá, vamos fazer aqui vamos fazer um group by com essa coluna class. Como é que a gente faz isso? Ctrl C aqui. Deixa eu limpar, né? Eu gosto de trabalhar com as coisas com a mesa limpa. Então vamos lá. Vamos fazer um group by. Neste data frame, vamos fazer um group by. Você quer agrupar pelo qual coluna? Eu vou dizer, eu quero a coluna class. Então eu vou passar aqui a class. E o que você quer fazer com as outras colunas? Por exemplo, coluna C, Sepal width, petal length, petal width. O que você quer fazer com essas outras colunas? Aí agora eu vou dizer. Aí eu tenho aqui, ó, pessoal, esses cálculos. Pode ser um soma, média das outras colunas, né? Um count, uma média, máximo, mínimo. Então vou fazer o seguinte, vamos pegar o valor máximo das outras colunas. Então eu posso usar aqui o max. Então, agrupa essa coluna e as outras pegue o valor máximo e mostra para mim aí. Então vamos executar. Tá aqui, pessoal, ó. Então, íris versicolor. A sepal, qual é o valor máximo daquela sepal? É 7. Do sepal width, qual é o valor máximo? 3.4. Sepal length é 5.1. Isso do íris versicolor. Então, note que aconteceu o que eu disse, né? Aquela coluna se transformou num índice e para cada índice ele faz o resumo, um cálculo matemático para outras colunas. Qual o cálculo eu quero? Eu quis aqui do máximo, mas poderia ser do mínimo, da média, alguma coisa desse tipo, tá bom? Ele resume para a gente as outras colunas com base em uma coluna que a gente agrupa. Vamos para
mod. O que é que faz isso aqui? Pessoal, não vou executar não, mas vou só falar por alto. O mod é só o seguinte, ó, pega a moda aí. O que é a moda? O valor que mais se repete, tá bom? Eu posso até usar aqui dentro, ó. Vamos lá. Vamos ver se vai, porque esse mod a gente tem que colocar aqui, ó, dizer qual é o índice que eu quero pegar dele, mas vamos ver. Acredito que aqui, ó, deu erro, tá bom? Não sei se eu colocando aqui dentro, ele vai corrigir, mas acho que não. Pronto, dá erro também. Mas deixa pra lá. O que acontece? O mod, eu quero pegar naquela coluna, né, eu passo a coluna, veja aí dentro dessa coluna o valor que mais se repete. Ele vai dizer, ó, o valor que mais se repete é X, tá bom? É basicamente isso. É uma função aí estatística, tá bom? É um cálculo estatístico, mas bem simples. Ele olha todos os valores e verifica qual o mais se repete. Vamos ver aqui uma função de ordenação chamada, deixa eu limpar a nossa mesa. Deixa eu criar mais células para subir aqui. Pronto. Eu também tenho essa função de ordenação aqui chamada sort values. O que é isso, pessoal? Eu posso ordenar a minha tabela a partir de uma coluna, tá bom? Então vamos ver aqui, vamos pegar uma coluna aqui, a sepal mesmo. Tá vendo que eu tenho 5, 5, 4, depois vai para 6, né? Ele está em 5, vem para 4, volta para 6. Não, eu quero ordenar do maior para o menor, tá bom? Então eu posso dizer, passar o parâmetro aqui, ó, ascending. Se eu disser que é true, ele vai ordenar de forma crescente ou ascendente. E se eu disser que o ascending é false, ele vai ordenar de forma decrescente, certo? Ou descendente. Então vamos ordenar nossa tabelinha aqui. Nome da coluna, eu vou usar a sepal, né? Ascending, opa, tá com um errinho aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só corrigir aqui. Ascending. O ascending eu vou dizer que é true, ou seja, de forma crescente. Então ele vai ordenar essa tabela toda pela coluna sepal de forma ascendente. Vamos executar? Aí, ó. 4 vem 4, depois do 4 vem 5, depois do 5 vem 3, então de forma crescente. Se for de forma decrescente, é só dizer que o ascending aqui é false. Vamos executar? Pronto aqui, agora vem do maior para o menor. Isso aqui é interessante, pessoal. Vou dar uma dica aqui. Por exemplo, eu tenho uma tabela que tem as notas dos alunos. Aí, vamos supor, vamos imaginar que isso aqui seja uma nota. Essa CEPA aqui, em vez de CEPA, são notas de alunos. Pegue desta tabela, né, os 5 melhores alunos. Então, se eu quero as 10 notas mais altas, então eu ordeno do maior pelo menor. Concorda comigo? Então, vamos supor que aqui fosse notas. Eu estava ordenando as notas do maior para o menor. Eu quero as 5 primeiras. Eu podia fazer um ponto read 5. Né? Lembra que eu falei no começo. O read ele pega as 5, as primeiras colunas. Quantas eu defino aqui dentro. Eu quero só 5. Então, eu já poderia usar aqui o sort values junto com o read para pegar os 5 melhores alunos, com as notas melhores, né? Então, vamos executar. Tá aqui, ó. Se aqui fosse nota, tá aqui, ó. Os 5 melhores alunos são esses daqui. Tá bom? Trabalhando com index. Isso aqui eu já falei, né, pessoal? Quando a gente faz um ponto index, aí ele mostra lá, vamos supor, eu fiz um filtro, aí, vamos supor, ele mostra toda a coluna que, que responde aquele meu filtro. Mas eu não quero que ele ordene, eu quero que ele pegue um index. Eu boto um ponto index, aí ele traz todos os índices que correspondem àquele meu filtro. Tá bom? Eu posso fazer também aqui, pessoal, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Pegar um dado da minha tabela pelo índice. Opa, não é DB, é DF, é data frame. Pelo índice. Aqui, ó, 0. O que foi que ele fez aqui? Ele pegou o valor 0, ó. Lógico, se eu pedir o índice 0, ele vai trazer 0. Vamos botar aqui 1. Então, isso aqui, pessoal, se ele está trazendo os valores do meu índice. Mas lembra que pode ser numérica, ou
pode ser texto. Lembra que eu transformei íris setosa no nosso índice, né? Aí se o índice aqui fosse por texto, porque aqui não está, aí o que ele ia fazer? Ele ia trazer o texto que está ali naquele índice, tá bom? Basicamente, índice é isso aqui. E eu posso também, ó, pegando o índice ou lista de índice com base em um filtro log. Pronto, isso aqui foi o que a gente já fez, tá certo? Lembra, a gente fez um filtro, aí fez ponto index, ele transformou numa lista de índice, tá bom? Usando o setIndex para transformar a coluna em índice da tabela, mas sem agrupar, como o group by. Beleza, eu posso usar esse comando aqui, ó, setIndex, para transformar qualquer coluna em index. Vamos lá, vamos executar aqui. Então vamos transformar a nossa coluna class em índices sem agrupamento, né? Ele não vai fazer cálculo matemático com agrupamento, apenas ele vai transformar em index a nossa coluna que ele pediu. Olha só, transformou. Mas o group by não. O group by ele iria agrupar, né, os valores e iria fazer uma soma, ou um máximo, um mínimo, como eu mostrei anteriormente. Tá bom? Então, pessoal, vamos agora para o comando apply, certo? No nosso apply aqui, o que a gente pode fazer? Nós podemos aplicar uma função, certo? A gente pode criar uma função que vai executar uma tarefa, né? E aplicar isso aqui em linhas de uma coluna, né? Ou numa tabela, aplicar uma função usando o apply. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, vamos exemplificar. Deixa eu só apagar isso aqui. Pronto. Então vamos supor. Vamos supor que eu queira, né, nesta coluna sample, todos os valores aqui somar a 5. Então, vou pegar 5.1, vou somar mais 5, então vai ficar 10.1. Né? Então, vou pegar todas as linhas dessa coluna e vou somar a 5. Então, basicamente, minha função vai fazer isso. Então, a gente pode, ó, definir primeiro a função. Né? Em Python, a gente define a função desta forma, ó, def. Aí eu dou um nome para essa função, eu chamo ela aqui de soma 5. E vou receber nesta função um valor, tá certo? Vou receber um parâmetro chamado valor. Então esse valor vai chegar. Que valores são esses que vão chegar aqui? Vão chegar cada valor da nossa linha desta coluna, né? Cada valorzinho desse vai chegar lá nessa função. E o que é que essa função vai fazer? Ele vai retornar, né, o valor, próprio valor, vamos supor, o 5.1. Vai chegar o valor aqui, ele vai somar com 5 e vai retornar para quem chamou a função, que no caso é isso aqui, ó, o apply, né? Então, beleza. Então ele vai pegar o valor, vai somar com 5, vai retornar para quem chamou ele, ó. Quem chamou a função foi o apply. Beleza. Aí ele vai pegar, né, esta coluna e vai aplicar lá na nossa coluna que eu quiser aqui, né? Vai aplicar a coluna específica. Então vamos fazer nessa coluna sample. Então eu vou dizer, ó, minha coluna sample vai ser igual a sample agora, né? Ela vai modificar, então ela vai ser atribuída a outra coisa agora. Vai ser atribuída a sample, ponto, aplicando esta função aqui, soma 5. Beleza? Vamos ver, vamos verificar. Vamos rodar aqui para salvar a função e vamos rodar o apply. Beleza. Agora vamos ver como é que ficou o nosso data frame, né? Vamos executar aqui o data frame. E tá lá, pessoal, ó. A cada linha da minha coluna sample, ele executou essa função que soma o valor de cada linha mais 5. Isso aqui, pessoal, é uma função que eu criei para somar mais 5. Mas poderia ser uma função qualquer, para efetuar qualquer coisa aqui dentro, né, das linhas da nossa tabela. Verificar, poderia ter um filtro aqui também, ó, verifique se o valor, vamos supor, teve um aumento. Tudo que era R$10 agora vai ser 11. Então eu poderia, ó, pega lá tudo que tem R$10 e aumenta 10%, ou aumenta lá, né, para R$11, tá bom? Alguma coisa desse tipo. Essa função vai fazer o que você estabelecer ali dentro. Então, para isso que funciona o comando apply, tá certo? Vamos para o map. O map é outra função muito interessante também para a gente. Opa, deixa eu adicionar aqui células. Pronto. O map, pessoal, o que ele faz? Ele verifica
o que tem ali, né, naquela coluna ou na minha tabela, e faz uma substituição. Né? O que tem aqui, no caso, ó, o que ele fez? Eu usei, opa, agora interessante, deixa eu pegar outra tabela agora. TF e pronto. Vamos lá. Tem uma coisa, pessoal, que vocês têm que entender, que é o seguinte: em análise de dados, quando a gente está fazendo aqui o tratamento dos dados, né? Está tirando missing values, né? Está filtrando para a gente pegar só os dados que nos interessam. Lógico que tem muitas outras coisas por trás, né? Mas tratamento básico, né? O que a gente está fazendo? Vamos supor que a gente esteja preparando essa tabela aqui para receber um modelo preditivo de classificação. Então, o modelo preditivo de classificação, ele não trabalha com tabelas, mas ele não trabalha com letras, né? Não trabalha com letras, trabalha somente com números. Então, tudo que é letras, a gente tem que transformar em número, numeral, né? Para a gente poder jogar dentro do modelo preditivo. Então, quem está fazendo análise de dados, né, ou o cientista de dados, ele vai fazer isso. Ele vai preparar a tabela, depois que a tabela está toda preparada, ele vai transformar tudo que é letras, ele vai transformar em numérico, tá bom? Para depois jogar dentro do modelo preditivo de classificação, por exemplo. E esse comando map, ele pode auxiliar a gente nisso já também, né? Ou não, ou só substituindo um nome por outra coisa, mas a gente pode fazer isso também, substituir um valor, no caso aqui, ó, coluna filhos, onde tem não, a gente vai substituir agora por 1 ou por 0. Onde tem sim, a gente vai substituir por 1, tá certo? Então vamos fazer aqui um C, Ctrl V, vamos usar o map para isso. Então, dataframe, dataframe na verdade agora é o I, né? Dataframe I de idades, onde tem dataframe I de filhos, a coluna filhos, pegue esta coluna e faça um map. O que esse map vai fazer? Olha só. Onde tem não, eu quero que você substitua por 0. Né? Então já sei que onde é 0 é porque não tem efeito. E onde tem sim, vamos substituir aqui, ó. Sim, 2 pontos, vamos substituir por 1. Tá certo? Então, ó, com o auxílio do map, eu já transformei, né, essa variável categórica aqui em números numeral 1 ou 0. Então vamos lá, vamos rodar isso aqui. Beleza? Vamos pegar agora o nosso dataframe I, vamos executar ele. Opa! Sim, o que foi que aconteceu aqui foi o seguinte, pessoal. Ele colocou não not a number, porque é o seguinte, eu não escrevi da forma correta como está aqui. Ó. Eu botei com o N maiúsculo, na verdade é N minúsculo, e o sim não é com N maiúsculo, é com N minúsculo. Sim. Se eu rodar, pessoal, eu atribuí, deixa eu rodar aqui para ver. Vou executar aqui. Opa, então o que acontece? Eu vou só ter que ler minha tabelinha novamente. Só para zerar ela lá. Pronto, zerou. Deixa eu voltar aqui, executar ela. Sim, agora ela está com sim ou não. Agora sim, eu vou pegar e vou rodar ela aqui, ó. Né? Onde tem não, você zero, tudo você sim, beleza. Vamos rodar. Agora eu vou mostrar ela novamente. Pronto, tá aqui, ó. Meu erro foi somente esse, tá certo, pessoal? O que tiver escrito aqui tem que estar exatamente como está dentro da tabela, senão ele vai dizer que não existe um valor. Por quê? Porque ele não encontrou, estava escrito de uma forma errada e ele não encontrou aquele valor. Tá bom? Foi até bom ter acontecido, porque se acontecer com vocês, vocês já vão saber o porquê aconteceu aquilo. Então vamos lá, pessoal. Ó, onde tinha não, ele colocou 0. E onde tinha sim, ele colocou 1. Então eu transformei, né, aquilo ali, sim e não, em numérico, usando a função map, tá bom? Muito interessante essa função aí. Outra coisa interessantíssima aqui, pessoal, é o comando cut para a gente fazer categorização. Acho que existe a categorização. É o seguinte, o que significa isso, pessoal? É o seguinte, vamos lá. Note que eu tenho aqui a coluna aqui idade, que tem valores, né? Ele tem valores de idade para cada
cada, vamos supor, cliente, né, ou pessoas aqui. Eu quero criar uma classificação, quero classificar as pessoas por idade. Né? Vamos supor, de 0 até 17, eu quero dizer que ele é menor de idade. De 18 até 50, eu quero dizer que ele é adulto. E se for de 50 até 100, por exemplo, eu quero que seja, chame ele numa categoria chamada melhor idade. Então, com base nessa coluna idade, eu vou criar agora outra coluna, né, de classificação. Eu vou criar a classificação com base na idade. Como é que a gente faz isso? Usando o comando cut. Vamos fazer aqui, certo? Então é o seguinte, pessoal, eu vou criar aqui nesta tabela DF, só lembrando de alterar aqui, é DFI, né? Nesta tabela DFI, nesta coluna categoria, aí você deve estar se perguntando, Daniel, existe essa coluna categoria aqui? Ó? Não existe. Então o que é que o Panda faz? Se eu estou dizendo esta coluna e não existe, se eu atribuir dados para essa coluna, ele automaticamente vai criar essa coluna para a gente, tá certo? Então se não existe, agora ele vai passar a existir. Então vai passar a existir essa coluna categoria, né? E o que é que vai ter lá dentro dela? Justamente a categorização que nós vamos fazer aqui usando o comando cut, tá bom? Como é que funciona isso, pessoal? A gente passa aqui, ó, é o pd.cut, ou seja, pandas.cut, né? E aqui dentro nós vamos passar os parâmetros que nós queremos. Então, o que é que nós queremos aqui? Data frame i, neste data frame i, né? Nesta coluna específica aqui de idade, tá bom? Então eu tenho que passar com a coluna, tá bom? Como parâmetro para o cut, vírgula. O que é que eu tenho que passar aqui? O bins. O que é esse bins, pessoal? É o range, aquele range que eu falei, né? Ó, de 0 a 17 é menor de idade, de 18 até 50 é adulto e de 50 a 100 é melhor idade. Então vamos lá, vamos especificar aqui o range. Eu disse, ó, de 0 a 17, aí do próprio 17 ao 50 e do próprio 50 ao 100. Beleza, concorda aqui que eu tenho três ranges aqui, ó, 0 a 17, 17 a 50 e 50 até 100. Aí eu vou dizer, ó, dentro desse range eu vou dar, ou desse bins, né, para cada bins desse aqui, range, eu vou dar um nome, que é o labels. O primeiro range chama de menor idade, então quem for de 0 a 17 é menor idade. No segundo range eu vou chamar de adulto e no terceiro range eu vou chamar de melhor idade. Então se eu executar agora este comando e mostrar aqui meu data frame novamente, tá aqui pessoal, ó, ele criou a coluna categorias e categorizado, né, ó, 16, menor de idade, 22 é adulto, 53, melhor idade, porque acima de 50 é melhor idade, né? 56, melhor idade, 34, adulto. Entenderam, pessoal? Eu criei agora categorias com uma coluna. É muito interessante esse comando cut, tá bom? Eu categorizei um range, né, por idade, mas poderia ser qualquer outra coisa aí, né? Vai depender da criatividade de vocês. Mas a partir de agora, vamos fazer o seguinte: já que eu criei essas categorias, só que eu disse a vocês que quando a gente está preparando, se o caso aqui for análise de dados, é preparar para o modelo preditivo de classificação, eu disse que a gente não pode trabalhar com texto. Beleza, Daniel, como é que a gente pode transformar essas categorias em algo numérico? Aí vem agora o get dummies, esse comando aqui faz isso. Já dando um spoiler aqui para vocês, ó, ele pegou a coluna categoria, né, e a categoria menor idade, o que era bem parecido aqui com filhas, né? O que era sim, ele transformou em 1, o que era não, ele transformou em 0. E para cada categoria aqui, ó, melhor idade, adulto, idade, notem que ele criou uma espécie de matriz, né? Uma matriz, ó, essa matriz vai dizer, né, para essas idades, né? Se eu observar a idade e olhar aqui para a matriz, ele vai dizer onde cada um está classificado, tá bom? Então, a partir de agora, eu transformei a coluna categorias em colunas numéricas, que essa tabela deste formato pode ir agora para o modelo preditivo de classificação, tá bom?
Então, para isso, a gente usa o getDummies. Vamos fazer aqui na prática como é que funciona o getDummies. Então, vamos lá. Ctrl C, colar aqui. Então, o DataFrame I, né, vai se transformar agora em quê? Pandas.getDummies, comando é esse. O DataFrame I, eu tenho que passar para ele como parâmetro qual o DataFrame e qual a coluna que eu quero categorizar. Eu quero essa coluna categoria, tá bom? Eu quero essa coluna, então eu passo para ele que columns vai ser igual a esta coluna aqui. Se eu rodar isso, automaticamente o getDummies vai fazer todo o trabalho para a gente. Bora ver agora, DFI, executar. Aqui, ó, transformou. Tá certo, pessoal? Então a gente fez, né? Transformou em categorias. Em categorias, a gente transformou em colunas numéricas, tá bom? E por fim, pessoal, para a gente terminar a nossa aulinha de hoje, das ferramentas mais importantes do Pandas, eu trouxe aqui uma cerejinha do bolo, né? Vocês notaram que ao longo dessa aula, o que a gente fez aqui? A gente tratou, né, tirou os missing values, né? A gente viu o que fazia com missing values, se a gente excluía a linha, se a gente excluía a coluna, se a gente substituía, né, pelo valor anterior, pelo superior, ou por uma média, né? Então a gente fez todo o tratamento dentro de uma tabela, né? Isso para que serve a análise de dados, né? Lógico, tem muita outra coisa. Eu estou mostrando as ferramentas de Pandas, né? Tem muito mais coisa aqui. Isso aqui é uma passagem rápida de apresentação do Pandas, né? E das ferramentas que a gente mais utiliza, tá bom? Isso aqui eu estou abrindo os caminhos aqui para vocês, lógico. Quem se interessar, ir atrás, aprender o básico e começar a pesquisar mais sobre isso. Mas tudo aqui é voltado para a gente trabalhar em cima de uma tabela, em cima de uns dados específicos. E agora vem a cereja do bolo, que é o relatório estatístico Pandas, chamado Pandas Profile. O que é isso, pessoal? Quando a gente tiver uma tabela em mãos, a gente pode gerar, na verdade o Pandas pode gerar para a gente já um relatório, ó, bem exemplificado, já mostrando vários dados sobre aquela tabela que a gente vai trabalhar, né? Então vamos lá, como é que a gente faz para pegar esse relatório aqui do Pandas? Se a gente não tem o Pandas Profile, a gente tem que instalar, está aqui o comando, ó, pip install, Pandas Profile, etc. Né? Instalou o Pandas Profile, a gente importa ele, então a gente vai importar aqui, deixa eu importar porque eu não importei ainda. E depois que importar, deixa só ele terminar aqui, ó, terminou. Aí a gente só faz rodar. Ctrl C, Ctrl V, qual a tabela que eu quero. Vamos pegar aquela tabela primeira lá, né? A gente estava trabalhando com ela, da Iris, iris.csv. Beleza, então pega aquela tabelinha e monta para mim um relatório sobre ela. Então eu uso o Pandas Profile com esse comandinho aqui. E se eu rodar ele aqui, ó, olha a mágica acontecendo aqui para a gente. Ele está executando, está, né? Fazendo lá os estudos, né? Matemáticos, estatísticos, pronto, terminou. Olha aí, pessoal, que interessante esse Pandas Profile, né? Ele trouxe aqui, ó, estatística do dataset, né? Número de variáveis, número de observações, etc. Colunas duplicadas, etc. Trouxe um bocado de coisa aqui para gente, né? Trouxe aqui, ó, valores distintos naquela coluna ali, sample, na sample width, valores distintos, né? Missing values aqui, ó, porcentagem de missing values, valores infinitos, ó, tem zero, vamos supor. Isso aqui já é interessante para quando a gente pegar uma tabela, já rodar esse relatório. De cara a gente já vai ver um bocado de coisa. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma coluna que vai de 1 a 10. Aí lá tinha valores infinitos, ou seja, o valor 9.999 cheio de 9. Isso assim só vai de 0 a 10 porque tem valor infinito. Então eu já sei que eu tenho que tratar aqueles dados, né? Também a mesma coisa, o valor negativo, vai de 0 até 10, porque tem valor negativo. Ele vai dizer cada coluna, né, o que tem aqui, o mínimo e o máximo, né, daquela coluna lá, ó, né? Para cada uma, tá bom? Interações aqui também, ó, tá bom? Ele pegou aqui, ó, pedal width, o sepal, qual a correlação entre essas duas, né? Então ele tem aqui uma correlação aqui, ó, positiva. Isso aqui já é outro, não é um assunto
para agora, né? Mas já vou dizendo aqui, uma correlação positiva. Quando se eu imaginar uma linha aqui passando por entre os dados, ó, é uma correlação positiva, mas os dados estão muito espalhados, então ele é positivo, porém não chega a ser um. Quando é um, é uma correlação positiva muito forte, então seria uma reta mesmo aqui, tá certo? Olha aqui, ó, o CEPO. Por quê? Porque está fortemente, né? Uma linha perfeita, positiva, porque ele está fazendo CEPO com CEPO, claro. Quando o valor for 9,5, aqui vai ser 9,5 também, então vai ser sempre uma linha. Então eu mostro aqui correlações, Missing-Value, matriz aqui, né, de Missing-Values, aqui a própria tabela em si, né, linhas duplicadas e etc. Então, relatório com Pandas Profiling, né, é a cereja do bolo dessa aula. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Apresentei hoje para vocês. Entenda, não foi completo. Foi uma passagem assim, né? Superficial para a gente entender, a gente ver as principais ferramentas. Mas vai vir aí o Pandas 2, né? Vou trazer mais coisas e vamos avançando com o tempo, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Um abraço, fique com Deus.